Muito bem-vindos todos vocês, grata pela companhia, é um prazer imenso estar aqui dando aula para vocês e descobrindo coisas também junto com vocês, enquanto a gente está nesse período de distanciamento social e adentrando a esse novo normal. Hoje é dia 26 de outubro, é a nossa quarta aula do livro Liberados Somos Concluídos. A gente está na página 53 do livro impresso. E eu quero acrescentar que a gente está indo da metade para o final, não, porque são 10 aulas, a gente está no 4. Eu já estou sofrendo por antecedência, porque a gente vai acabar um dia. Mas é bom também concluirmos as coisas. E se a gente puder observar bem na nossa vida, a gente também tem situações em que a gente tem dificuldade de dar conclusões acabativas. Então, é bem bom a gente se colocar metas pequenas, propósitos pequenos, objetivos pequenos, para que a gente se acostume a começar e terminar. Fazer o começo, o meio e o fim. Então, a gente vai poder, depois de concluir algumas dessas pequenas ou mini ou pequenas metas, a gente pode avançar para metas um pouco maiores. Ok? Quero agradecer a Marta e a Andréa Montessano, que vão agora apresentar para nós. E eu vou recheando com exemplos para a gente estudar. Você pode compartilhar sua tela, Deia, por favor? Vou pedir para todos deixarem os seus telefones no mudo, assim a gente só deixa a Andréia e a Marta que vão falar com o fone aberto, e a gente pode ter uma boa qualidade de áudio, tá bom? Eu também vou fechar o meu. Agora está com vocês. É a Marta que vai fazer a apresentação e a Andréia vai passando os slides. Como é que vocês combinaram? Podem as duas ir falando e eu vou acrescentando. Quando houverem dúvidas, perguntas. Eu acho que eu vou apresentando e a Marta ela só vai me falando onde ela quer para eu ir passando os próximos. Não é, Marta? Foi isso que a gente falou, né? Daí não sei, parece que eu não estou vendo a Marta aí. Você está aí, Marta? Está ruim, parece o áudio. Apareceu agora. Ativou o som agora? Agora sim. Sim, desculpe, acho que estava desativado. Então, você vai me falando, eu vou passando. Andréia, primeiramente, eu quero agradecer a Sofia por essa oportunidade maravilhosa, agradecer a Andréia Montessano, que é a minha grande e generosa colaboradora, que apresentou o capítulo que seria meu lá na frente, né? E agora me socorreu, contribuindo muito com a apresentação dos slides, né? Então, muitíssimo obrigada, Andréia, muito obrigada ao grupo que nos assiste, as minhas irmãs, que devem estar por aí também, a Elza, a Dulce, a Ana Lúcia, gratidão a todos. Obrigada a você, Marta, pela compreensão. Nossa, mas foi não digo um erro, né? Mas foi... nós falamos que não foi à toa, né, Andréia? Então, a sua apresentação foi maravilhosa, né? E você ainda colaborando comigo hoje. Então, gratidão imensa. Tá? Obrigada a você. Bom, então, como a Sofia já colocou, nós vamos estar hoje falando do 4º capítulo. Deixa eu só aumentar a tela aqui para mim, o Andréia. Então, sobre os tópicos: a ajuda, aforismos, ajudar, a desavença, aforismos, felicidade e infelicidade, a solidão,
a purificação, a seriedade. Pode passar o próximo, Andréia. A ajuda. Ajudar é perigoso, pois pode ser uma intervenção no movimento de uma outra alma e pode perturbar esse movimento. Portanto, quando desejo ajudar, devo primeiro entrar em harmonia com a alma do outro e aguardar que a sua alma entre em harmonia com a minha, até que ambas estejam na mesma vibração. Então, posso conduzi-lo em harmonia com a minha alma e com a dele, somente como acompanhante de sua alma. Só um minutinho. Parece que está dando microfonia. Será que tem dois aparelhos? Tem meu marido que ligou lá e veio para cá. Desculpe aí, então. Eu acho que a gente poderia retomar, né? Então, ajudar é perigoso, pois pode ser uma intervenção no movimento de uma outra alma e pode perturbar esse movimento. Portanto, quando desejo ajudar, devo primeiro entrar em harmonia com a alma do outro e aguardar que a sua alma entre em harmonia com a minha, até que ambas estejam na mesma vibração. Então, posso conduzi-lo em harmonia com a minha alma e com a dele, somente como acompanhante de sua alma, e somente até onde a sua alma e a minha permitirem. Bert, em Ordens da Ajuda, nos diz: reconhecer quando a ajuda é possível e adequada, e quando se deve recolher desse trabalho, é uma arte. Ajudar de uma forma que esteja em sintonia com os outros e com seu destino, e com seu... Ai, desculpe, que atrapalhou alguma coisa aqui. Alguma coisa interferiu. Que ajuda, Marta? Quer que eu leia? Só um minutinho aqui, não sei o que houve aqui que saiu. Enquanto você procura, vou dar alguns exemplos, né, sobre a ajuda. Por que a ajuda é perigosa? Por exemplo, a adoção de criança, os pais, pode ser que aconteça da seguinte forma: a mãe e ou o pai adotivos vão em direção àquela criança e querem muito adotar e se colocam numa posição de ajuda, porque na minha casa tem conforto, tem escola, tem segurança, eles estão na rua ou eles estão abrigados, isso não é local conveniente para o desenvolvimento, porque eu vou ajudar essa pessoa, ela está se colocando numa posição acima, numa posição superior. E quem disse que a criança precisa ou quer essa ajuda? Então, a ajuda adequada não é exatamente aquela que você está querendo dar porque você acha que é a melhor. A ajuda que você está querendo dar, ela é baseada no seu conjunto de crenças, de valores, na sua boa consciência, no que você aprendeu em casa, e não necessariamente o que o outro está precisando. Então, por exemplo, algumas vezes os consteladores jovens de profissão querem ou acham que tudo é constelação. Não, não, ó, vamos constelar isso aqui, porque isso aqui a solução é a constelação. E saem oferecendo seus serviços. Os mais próximos, né, marido, pai, mãe, os irmãos, cunhado, são todos possíveis pretendentes para essa abordagem. Eu faço para você de graça, você não se preocupe. Quem realmente está precisando dessa ajuda? O constelador e não o cliente, porque ele, na verdade, nem é um cliente, ele é um parente, ele é um amigo próximo, e no impulso de ajudar, pode até ser que a constelação seja
realmente a saída, mas a ajuda real, efetiva, acontece quando o outro vem em direção ao profissional de qualquer área, o advogado, o médico, o constelador, o cliente chega e solicita. O pai chega e solicita você pode dirigir o carro e me levar até o laboratório para fazer exame de sangue? É essa ajuda que ele está precisando. E não a ajuda que pretensiosamente está sendo oferecida. Então, até para a gente observar os nossos hábitos e o nosso comportamento, quem é que realmente está precisando desse suporte? Eu estou mentindo para mim? Eu estou me enganando? Qual é a minha responsabilidade nesse processo? Porque sempre dá confusão em alguma das etapas quando a coisa não é clara. Quando a coisa é clara, o cliente chega para o profissional e pede a ajuda, o profissional oferece a ajuda de acordo com aquilo que foi solicitado, recebe um numerário, um correspondente financeiro, tá quites, o equilíbrio aconteceu. Outro exemplo de ajuda inadequada. A cabeleireira acha que o cabelo curto é o mais conveniente e a cliente deseja o cabelo comprido. A cabeleireira, sem cobrar nenhum adicional, vai lá e faz a ajuda que ela acha adequada. Corta bem curtinho, porque isso para ela é o mais bonito, é o mais elegante, é o que se usa, é a moda, é o top. E a cliente não desejava isso. Vai fazer o pagamento, vai sair infeliz, nunca mais vai voltar. Então, tá tendo equilíbrio a ajuda que você oferta para o teu cliente, seja qual ele for, na medicina, na constelação, na terapia, na saúde mental, na saúde física, como enfermeiro, como advogado, como mãe, como irmã, qual é o papel em que você se encontra e se você está disponível de fato para fazer essa arte, a ajuda com equilíbrio, no momento certo, pontual, cirúrgica, com o cuidado que é esperado, porque também se a gente for com muita força na ferida do outro, seja familiar, amigo ou cliente, é inapropriado. Ele vai se fechar e a gente não pode auxiliar de fato. Então, é disso que se trata. E existem leis próprias que Bert também conseguiu identificar como as ordens, quando respeitadas, a ajuda acontece adequadamente, inclusive para o constelador. Não só para ele, mas as ordens da ajuda servem a todos os ajudantes. Todos os ajudantes, todas as pessoas que se colocam a serviço da vida em auxílio do outro. Não significa gratuitamente. Não estou falando aqui de trabalho voluntário. Pode ser trabalho voluntário também, mas em princípio rege todas as relações de troca com equilíbrio. Se você está fazendo um voluntariado e tem equilíbrio também na troca que está acontecendo ali, pode ser também nessa perspectiva. E podem ser trabalhos remunerados também. Grata. Marta, está com você. Grata, Sofia. Sofia, eu não estou conseguindo ver a tela. Não sei o que está acontecendo. Eu acho que eu vou desligar e ligar de novo. E eu gostaria, então, de pedir à Andreia que ela fosse dando prosseguimento para mim até que eu consiga voltar à tela. Ok, Pode ser? combinado. Pode Me ser, faz sim. esse favor, Andreia, por favor, por gentileza. Pronto. Então, eu vou lendo, tá ok? Então, ela ajuda, né, ainda. Ajudar de uma forma que esteja em sintonia com os outros e com seu destino e sua alma. E que com isso ele possa e deva crescer, isso é uma arte. Quem quer ajudar, não consegue mais ajudar, pois nesse outro momento ele interfere na alma do outro. O outro é que permite a ajuda. Só assim é seguro e adequado para o ajudante.
A Marta, ela me pediu para colocar, nesse tema da ajuda, ela me pediu, ela lembrou desse filme, né, O Vendedor de Sonhos, eh, e ela achou que fazia muito sentido colocar. Então, eu vou pôr um pedacinho dele, tá? E Uhum. a história fala de um psicólogo rico, mas ele é cheio de problemas familiares, então ele decide se suicidar, e ele vai pular de um prédio, mas daí ele conhece um mendigo com um novo discurso sobre a vida, ele desiste da morte e passa a segui-lo. A Marta voltou ali. Marta, eu estava dizendo que você fez a conexão com esse filme, pediu para eu colocar. Sim. Você, Mas posso eu passar? não... o André, coloca que eu vou ver se eu consigo, se chega para mim. Não estão vindo os slides, sabe? Eu não sei o que houve. Você não consegue visualizar ele aí na tela? Porque... Não consigo. Não tá. Tá. Você quer que eu... bom, o que você quer que eu faça? Você podia dar continuidade para mim e Sofia vai dando os exemplos, por gentileza, eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu não sei o que houve. Normalmente não dá esse problema, mas logo hoje deu. E, Marta, olha, faz assim, eu não sei se você consegue fazer, mas no seu celular eu mandei esse PDF para você no seu WhatsApp. Se você conseguir, daí você pode ir acompanhando por lá. Ou, se não, talvez baixar... Eu tenho a cópia dele aqui, então eu posso acompanhar, mas só... bom, só não estou conseguindo acompanhar na sua tela aí. Tá bom. Não tem problema. A gente vai conduzindo, fica tranquila. Bom, então eu posso dar continuidade pelo meu material aqui. Na verdade, você precisaria estar vendo o que todos estão vendo, senão vai ficar desconecto o que você fala do que a gente vê. Então, a gente vai dar continuidade com o que a Andrea está apresentando. Acho Eu vou melhor fazendo mesmo. os comentários, e daí, de acordo com os comentários, se você quiser acrescentar algo, você fala, tá bom? Ótimo, ótimo. Então, faz esse favor, Andréia. Nossa, pode pôr o filme, por favor. Desculpa. Tá bom, imagina. A gente não está ouvindo o som, Deia. Você precisa descompartilhar, parar o compartilhamento da sua tela, e aí abrir esse videozinho no YouTube, começar o compartilhamento da tela novamente, já com o link do YouTube. Aí nós vamos ouvir o som, o áudio, e também vamos ver a imagem do vídeo. Bem, só uma observação, na hora que você botar para compartilhar também, tem um tiquezinho bem lá embaixo, onde aparecem as telinhas de compartilhamento, que tem compartilhar áudio do computador. Vê se está acionado, porque pode não estar. Conseguiu? Enquanto isso, eu vou falar o que está no chat. A Carol falou assim: Sofia, eu sou tão grata a você pela maneira que você me ajuda. Sua ajuda tem sido tanta luz na minha vida. Obrigada. Grata, Caroline, muito grata. Querida. Ó, Carol, os cursos online funcionam. Tá sem áudio. Você tá sem áudio, tá fechado o microfone. Andréa, quer colocar o link no chat? Eu abro por aqui, o link do vídeo.
Desculpe, eu não consegui ainda. Não tem problema. Vamos continuar, eu ponho o vídeo no final. Eu vou procurar aqui no Google, no YouTube. Eu vou, porque, olha, deixa eu tentar copiar endereço do link. Deixa eu tentar. Agora eu consegui voltar. Muito confuso. Andréia, eu consegui voltar agora. Tá, e enquanto isso eu vou tentar colocar, porque eu não sei, na hora que eu parei, agora eu estou sharing, eu estou compartilhando a minha tela, não estou, gente? Sim. Tá. Eu vou colocar também eu vou só pegar o chat aqui, que eu não estou mais nem achando o chat, peraí. Já achei o vídeo aqui, no final Achou? eu coloco. Achei. Tá bom. Então tá, então eu coloco. Tá bom, então eu estou compartilhando a tela, né? As transparências, isso. Tá, então deixa eu ver que eu nem sei o que eu apertei aqui, que agora eu não sei mais onde eu tô. Ai, meu Deus, ai, Deus. Ai, desculpa, gente. Pronto. Tá tudo bem. Pronto, opa. Ó, pronto. Pronto. A gente dá esse exemplo ao final. Vamos seguir para o próximo slide e no finalzinho eu apresento por aqui. O Vendedor de Sonhos. É um filme muito legal. Pronto. Eu gostei bastante que vocês acrescentaram aqui as ordens da ajuda que não estão nesta parte do livro, é de outro livro, e acrescentou bastante, né, com conhecimento novo. A primeira ordem da ajuda. A primeira ordem da ajuda consiste em dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Isso aqui é sabedoria pura. Muitas vezes as pessoas são chamadas a dar aquilo que não têm, ou se disponibilizam para oferecer algo que não tem, isso não vai funcionar. E também, por medo da escassez, por medo que vai faltar, por insegurança, porque se sentiu rejeitado, vai tomar aquilo além do que necessita. Haja vista as calorias a mais que a gente vai adotando pelo longo do caminho. Sinal que comeu mais do que precisava. Vou ler de novo, então, porque dava para dividir em umas 2 ou 3 partes essa frase. A primeira ordem da ajuda consiste em dar apenas o que se tem. Esse é o número 1. E somente esperar do outro aqui... Vou ler de novo. A primeira ordem da ajuda consiste em dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Isso é muito importante a gente observar. Se está pedindo demais, a empresa não é suficiente, o marido não é suficiente, o filho não é suficiente, você não se sente suficiente, porque não está desejando além do que precisa de fato. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Um exemplo disso é a cesárea. No Brasil, a gente tem por hábito, muitas vezes, fazer a cesárea. Mesmo antes dela ser necessária, ela já é programada, esperada. A cultura é pela cesárea. Quando que o que dá mais força para o indivíduo é que ele mesmo faça por ele e nasça fazendo o trabalho de parto, fazendo o trabalho que cabe a ele. Mais adiante, as crianças que nascem de cesariana, mais adiante na adolescência, início da vida adulta, vão apresentar grande dificuldade de ir para a vida, de ganhar dinheiro, de se estabelecer. É regra geral? Não, mas na maioria das vezes sim. Então, deixar que o outro faça, então, a parte dele. E a mamãe com medo de sentir dores,
ela mesmo antecipa, com o aconselhamento do médico, muitas vezes, pela cesárea. Há que se ter, então, a cesárea ela é uma bênção, ela deve ser utilizada no momento adequado, da forma apropriada. Então, não é nem uma coisa ou outra, é o caminho do meio. O que é adequado nessa situação? Existem limites no dar e tomar, aos quais a pessoa que ajuda deve perceber e se submeter. A ajuda é humilde. As pessoas se agradam do que receberam, agradecem pelo que receberam, ao contrário daqueles que querem sempre mais ou exigem do outro, você tem que me dar, você tem que fazer porque eu quero. Então isso já é demais. Sim, essa foto, eu acho que parece muito, essa ajuda é humilde, né? Para mim, essa foto representa muito, né? Uma folha e assim eles estão se ajudando ali na chuva, né? A ajuda é simples, às vezes. É simples. O que eu tenho, ofereço, oferto do que é possível para mim. Eu não tenho um guarda-chuva, eu não tenho um automóvel, mas eu tenho uma folha. Quer dividir comigo? A gente vai se molhar um pouco menos. Mas eu não posso evitar que chova. Exato. Sofia, agora voltou a tela. Pode falar. Você gostaria de falar? Uhum. Tá. Muito obrigada às duas. E desculpem, né, pelo transtorno. Bom, então, nesta situação aí das duas crianças, né, que uma se protege a outra, então é um quadro, né, de Leonardo da Vinci que diz que a simplicidade é o último grau da sofisticação. E realmente é muito representativo mesmo, né? Pode, isso, a próxima. Então, a segunda ordem da ajuda. A segunda ordem da ajuda é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. Para muitos ajudantes, pode ser que o destino do outro pareça ser difícil e por isso querem mudá-lo. Então, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa fica diante de uma situação, por exemplo, de uma doença grave, então, às vezes, fica muito tocada e querendo interferir para mudar esse destino, né? E isso realmente não pode ser feito. Quando ajudo, posso sentir se estou em harmonia com a minha alma e se durante a ajuda puder estar absolutamente calmo e puder parar a qualquer momento. Vou ler de novo, porque eu acho que eu fiquei ansiosa com essa situação toda. Então, quando ajudo, posso sentir se estou em harmonia com a minha alma, se durante a ajuda puder estar absolutamente calmo e puder parar a qualquer momento. Quando avanço em demasia, percebo que a minha alma se retrai, que fica irrequieta, que começo a pensar ao invés de agir. Então, não estou mais em harmonia com a minha alma, nem em harmonia com a alma do outro. Da mesma forma, quando o outro ficar irrequieto, sei que ele também não está em harmonia com a sua alma. Então, paro imediatamente. Então, essa sintonia, ela precisa de ocorrer o tempo todo, né? O ajudar necessita da harmonia e da coragem. Necessita também da prontidão para interromper onde a harmonia cessar, pois não sabemos o que é apropriado para cada indivíduo. Quando a harmonia cessa, a ajuda também deve cessar. Então, desistimos do ajudar. A ajuda também deve estar em harmonia com o pai, a mãe e a família. O ajudar não atinge somente o cliente, mas também a sua família, e através da harmonia com a sua família, ganha uma força especial.
Você quer comentar alguma coisa aí, Sofia? Eu acho que a gente pode seguir para o próximo slide. Foi bem... porque os comentários que já foram feitos antes... O Bert, ele é quase... Eu não vou dizer que ele é completo, mas eu gosto muito da forma como ele expõe a coisa. Ele sempre olha para o todo. Ele fala sobre 3, 4, 5 perspectivas a respeito daquele assunto. Então, ele consegue abordar o que há e também o que não há dentro daquele tema. Isso. Inclusive, ele faz uma referência às terapias tradicionais, que normalmente vão atender, o foco é o cliente, né? E nas constelações, o foco vai estar na família, nos antepassados, né? Então, esse olhar mais abrangente, e não simplesmente na pessoa que nos procura, né? Então, a terceira ordem da ajuda é que o ajudante também se colocasse como adulto perante um adulto que procurasse ajuda. Isso é importantíssimo. Agora, Marta, desculpa te interromper. Parece óbvio um adulto para outro adulto, mas muito frequentemente a gente pode observar que há um terapeuta que está internamente na criança dele, ao invés de estar no adulto para fazer o atendimento, ele está dentro da criança dele, e o cliente chega no adulto, então esse terapeuta, ao invés de dar para o cliente, ele espera receber desse cliente. Na escola também há com muita frequência eu me deparo com essa situação, ao invés do professor estar no adulto, atendendo suas crianças, explanando e dando a sua aula, então o professor está no papel principal, no adulto, e ele dá para as crianças. Quando isso se inverte, o professor fica na criança, espera que o aluno alimente ele, dê a ele, isso causa muitos conflitos, muitos desarranjos. Então, como eu estou chegando para oferecer meu atendimento, a minha aula, os meus serviços do adulto? Se for de qualquer outra posição, não vai atingir a outra pessoa com a eficácia que poderia. Isso. E ele, inclusive, coloca também quando o ajudante se coloca numa posição de pai ou mãe, né? E às vezes até compete com esses pais, né? Então, Sim. é uma ajuda totalmente inadequada. Né? Nesse exemplo da Marta, ao invés do ajudante chegar como um adulto perante outro adulto, ele chega de uma posição de mãe com a sua cliente, por exemplo. Ah, coitadinha, eu vou cuidar de você, porque realmente a sua mãe, ela não é tão boa assim para você. Então, se coloca numa posição superior. A questão aqui é nem se colocar numa posição inferior, nem se colocar numa posição superior, entre iguais. Aqui a gente vai ter a ajuda adequada, de adulto para adulto. Ele já traz, o cliente já traz sua mãe, já traz o seu pai, e eu, no adulto, não entro no papel dos pais ou dos avós, nem dos filhos dessa pessoa. E para isso eu preciso de estar bem resolvida com os meus pais, né, Sofia? Sim! Esse é o primeiro passo. Na verdade, quando a gente vai se formando sistêmico, seja o médico sistêmico, o terapeuta sistêmico, o professor sistêmico, a gente vai passando pelos cursos de formação e vai se formando, vai se resolvendo com as relações que antecedem a profissão. Então, pai, mãe, avós, irmãos,
a relação com a escola, e aí pode estar de adulto para adulto, efetivamente. Já está resolvido. Ótimo. Então, a quarta ordem da ajuda. A empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mas, sobretudo, sistêmica, que é o que a Sofia acabou de colocar. Eu vou pedir para todos deixarem os seus microfones abertos, só o meu e o da Marta. Desculpa, Fechado? todos os microfones fechados, só o meu e o da Marta abertos, que a gente precisa de ter uma boa qualidade de áudio para conseguirmos ouvir a explicação. Obrigada, gente. Pode continuar, Marta. Então, a quarta ordem da ajuda, a empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mas, sobretudo, sistêmica. Isso que já foi dito, né? Aquele que procura uma solução de maneira adulta sente o procedimento sistêmico como uma libertação e uma fonte de força. Sim. A quinta ordem da ajuda é o amor a cada um. Não, aliás, o amor a cada um como ele é, por mais que ele seja diferente de mim. Aquilo que se reconciliou em meu coração também pode se reconciliar no sistema do cliente. Quem realmente ajuda, não julga. A ajuda real para todos somente é possível quando todos têm um lugar em nosso coração. Quando reconhecemos que todos têm o mesmo direito de existir e que cada um está emaranhado a seu modo. Então, aqui entra a questão dos excluídos, né? Que precisam ser trazidos, né, para a relação. A grande ajuda e a ajuda como arte precisa de força e precisa de reconhecimento, precisa desse amor amplo. Dessa maneira, o ajudante antecipa na sua própria alma o que o cliente precisa realizar, promovendo a reconciliação. Aqui, a quinta ordem fala da gente respeitar toda e qualquer diversidade de gênero, de credo, de cor, de raça, daquilo que você ainda não entende porque é muito diferente de você mesmo. Então, se abrir para um sim para tudo aquilo que é diferente. Porque se você, como terapeuta, vai receber um cliente para um atendimento, esse cliente já teve condicionamentos com pai, com mãe, com escola, com professores, com a vida, e aí você também não respeita ele como ele é. Vai dar, não, porque esse seu comportamento não está certo. Vamos encaixotar e rotular e encaixar o cliente num novo paradigma. Só mudou o paradigma, na verdade, não está respeitando ele como ele é, porque do jeito que ele é errado. Então, a gente não... Ali, o cliente já se fechou, não há possibilidade de fazer uma ajuda eficaz. E também não pode ser de faz de conta. Vou fazer de conta que está tudo bem, mas ele ali tem umas tatuagens, eu não gosto muito. Mas ele tem outros gostos, outra religião, eu não gosto muito. Não, tem que ser sincera, tem que ser de coração. As pessoas sentem, percebem quando está fazendo de conta. É uma abertura que exige de nós crescimento. A tatuagem é uma forma dele se expressar, a opção religiosa, a opção sexual são escolhas, e outras nem são tão escolhas assim. E tá bem com você e as suas escolhas. Então, como a Marta disse no exemplo anterior, então a gente tem que estar bem com papai e mamãe para se colocar no adulto, sim. E para exercer essa ordem, o que a gente precisa estar bem com todas as nossas escolhas, com as escolhas dos outros. Então a gente precisa também ressignificar, verificar, voltar a ver o que eu ainda não decidi, o que eu estou em cima do muro que eu não gosto, e abarcando e incluindo tudo aquilo que existe no planeta. É assim para o outro, tá tudo bem para ele. Eu talvez fizesse escolhas diferentes, mas eu respeito, sinceramente, profundamente, no meu coração de verdade, tudo como é.
Se a gente atinge esse grau de entendimento e exercita isso, a gente pode atender a maior gama e variedade de pessoas diferentes. E nessa postura, Bert vai fazer trabalhos em presídios em Londres e atende assassinos, atende pessoas de toda a ordem que precisavam de auxílio. Então, inclusive lá é possível, nessas condições de respeito, sem julgamento, amando a ele e a todos que aquela pessoa traz, e fazer um trabalho, uma ajuda adequada. Me lembrei agora de dar o exemplo no presídio feminino aqui em São Paulo. Eu fiz alguns trabalhos lá com as detentas e com as carcereiras. E assim foi bem interessante, foram uns 6 ou 7 encontros, uma vez por mês. De manhã a gente trabalhava no sábado de manhã a gente trabalhava com as carcereiras e no sábado à tarde com as detentas. Grupos assim de umas 40 pessoas mais ou menos em cada turno, trabalhando temas globais, mãe, filhos, marido, pai, que todo mundo tem problemas dessa natureza, né? E ali se formava, como elas não têm acesso a muita coisa e a carência era de toda ordem, era muito, muito emocionante, assim, esses dois grupos com suas características diferentes, peculiares, mas se abriam completamente, se entregavam aos trabalhos, e o que a diretora do presídio então comentou com a gente, que fazia parte da equipe que estava indo fazer as constelações, que o clima eram 700 detentas, e eu não sei precisar exatamente, mas 700 detentas e umas 70 funcionárias entre a administração e tal. Eu imagino umas 70. E o clima, de uma forma geral, melhorou muito entre as próprias detentas, as próprias funcionárias e entre esses dois grupos, bem como os familiares que iam visitar, aumentando o número de visitações, de familiares que se interessaram em restabelecer o relacionamento com essas pessoas, com as mulheres, né, que estavam presas. Então, Sofia, então é milagre agora, a constelação resolve tudo. Melhora bastante, não é milagroso, mas a ajuda adequada vai restaurando a dignidade, vai restaurando o respeito da pessoa por ela mesma e pelo outro, desde que respeitadas, na medidas adequadas, sem ser exagerado, porque senão também o outro sente que recebeu muito e isso causa também conflitos e desequilíbrios. Por isso que Bert fala é uma arte. O quanto, o como, o que é adequado, o que que o outro está precisando, que eu posso ou eu posso, mas não devo dar. Muitas vezes, Bert, o cliente chegava e sentava do lado do Bert, você não tem mais jeito, volta para o seu lugar. Um jeito alemão, seco, rude, reto, vai sentar, porque ainda não está pronto para receber. Ele, Bert, tinha para dar. Agora o outro era tão desrespeitoso, ainda não estava podendo receber e ele não dava nada. E o cliente que fique chateado, se ele quiser ficar chateado. Então, também os consteladores precisam saber o momento de fazer ou não uma constelação, quais são os interesses que o cliente não disse, que estão no conjunto do pacote que está vindo junto com o que ele fala e o gestual que ele faz. Então, a gente precisa estar realmente bem sintonizado internamente com a gente mesmo e com o outro para observar essas linhas tênues. E esta frase, então, quem realmente ajuda, não julga. Eu acho que ela
resume bastante, né? Tudo isso. Sim. E fala desse amor amplo, né? Muito bom, Sofia, muito obrigada. Vamos aos aforismos agora, sobre o ajudar. A ajuda é silenciosa. Então, aqui eu entendi assim, que é o ajudar em sintonia com a alma. Em uma constelação, Bert fala que em uma constelação, algo muito maior do que podemos expressar em palavras vem à luz. Então, uma imagem, né? Algo essencial vem à luz que brilha partindo de uma força e de um calor próprios. Deve permanecer exatamente assim. Qualquer tentativa de fazer perguntas, de interpretar algo ou de indagar qual será o seu efeito destrói um grande presente. Então, ele fala dessa ajuda de uma forma silenciosa, buscando essa imagem. Não sei, eu entendi isso. Não sei se seria bem isso daí, Sofia. Os aforismos, ele coloca durante todo o livro, e no meu entendimento, essas frases são frases soltas, não são exatamente um poema, um conjunto, um passo a passo. Então, um aforismo de ajudar. A ajuda é silenciosa, ponto. Uhum. E o Ok. que isso causa em mim? É verdade, porque quando eu fui lá e realmente eu não precisei pôr no outdoor, fazer propaganda e que o outro ficasse aos meus pés agradecendo, eu fui lá e fiz. Ponto. Lavei a louça que estava lá. Não precisou de aplausos. Simples, né? Compaixão quer dizer suportar o que o outro sofre. Esse é um outro ponto. Por si só já fala tudo. Às vezes o terapeuta, o constelador ou aquele que acompanha o que sofre quer tirar do outro a dor toda. Então, nossa, você precisa constelar a sua doença porque a constelação vai ser a solução da sua vida. Mas quem está doendo, que não consegue lidar com a doença do outro, é a esposa, é o marido, é o filho. Então, ter compaixão. Deixa o outro no tempo dele, deixa ele vivenciar e resolver a vida dele isso já é uma ajuda, deixar e suportar. Viver em casal também representa suportar a solidão do outro, suportar a bagunça sua e suportar a bagunça do outro, porque somos seres diferentes. Então, isso também é uma ajuda de grande valia. Só que você tem que crescer para dentro disso, né? Senão a gente não dá conta. Então, cada uma dessas frases é um ditado. Aforismo é um ditado. Para ele, por si só, cada uma dessas frases. Sim. O próximo, então, às vezes, a doença espera pela terapia. Esse eu não entendi. Bom, não sei se eu tenho que entender, né? Como você disse, é para cada um. Né? Vou dar um exemplo. Às vezes a doença espera pela terapia, porque a pessoa está doente, existem métodos terapêuticos e a pessoa não consegue olhar sequer nem para a doença e nem para os métodos terapêuticos. Então, aqui está se referindo àquelas pessoas que esperam por um milagre, mas nem vão até o milagreiro. Ah, sim. Não conseguem ou não querem. E a doença está lá esperando pela terapia, ela está disponível para ser curada, ela está querendo a cura, mas a pessoa em si não está ainda pronta ou ainda querendo a cura. Muito obrigada. Assim que estivermos orientados para soluções, chegamos à meta, mesmo por desvios. Você quer comentar esse também? A maior parte das vezes, as pessoas se encontram na criança e com foco no problema. Enquanto você tiver com foco no problema, você não vai encontrar soluções.
Então, tudo começa dentro da nossa mente, mudando o nosso foco. Sei lá, alguém quer emagrecer, está se sentindo gorda, acima do peso, quer mudar isso, não está satisfeita com o corpo, mas só fica pensando em tudo isso repetidas vezes, repetidos dias, repetidos anos. Quando que a solução era simples assim, fazer exercício físico e comer de forma mais saudável. Então, se o indivíduo está orientado para a solução, vai encontrar o que está buscando. Ótimo. Às vezes, a doença vai embora, quando permanecemos. O desenvolvimento... Você quer pode comentar? Seguir, Marta. Não, pode ler todos. O desenvolvimento é inevitável. Pode consolar quem se tornou igual. Aqui não é tomou, não. Quem se tornou igual. O que é correto não tem pressa. Sim. Ok? Ok. A desavença. Esse daqui, Sofia, eu achei bem mais complexo, mais denso. Ai, meu Deus. Cadê a Marta? Espera aí, já saiu de novo. Oh, nossa. Quer que eu dou continuidade enquanto isso, Marta? Faz favor, não sei. A desavença surge quando dois... Voltou, acho que alguma coisa saiu da tela. A desavença. A desavença surge quando dois olham em direções diferentes e as seguem para alcançar a mesma meta. O outro olhar, outra ambição e vontade envolvem a meta, como se um círculo amplo se fechasse em torno do mesmo centro. Por isso, a meta pretendida por duas pessoas em desavença acaba por parecer mais ampla, mais abundante, mais rica e sobrepuja em muito a cada um dos diferentes caminhos. Então, a questão, o que devemos fazer então quando sentimos em desavença com os outros? Devemos procurar a consonância para seguirmos juntos na mesma direção? O que acontece então com a meta? Tal consonância talvez prejudique a meta e, em nome de uma comodidade conformista, despoja da sua plenitude. Então, não somos nós que nos aproximamos da meta, mas sim a puxamos para mais perto de nós, ao invés de nos ajustarmos a ela. A verdadeira consonância não surge, pois, durante o caminho, mas somente ao atingir a meta. Deixa eu só conectar aqui, que está com pouca energia. Tendo essa consonância em mente, podemos suportar calmamente a desavença dos caminhos. Outro sim, há uma consonância que nos une durante um caminho difícil, fortalece-nos para que sigamos corajosamente esse caminho. Essa consonância com alguns não anula a desavença com outros. Ainda assim, respeita a plenitude da meta. No entanto, faz com que a desavença com aqueles que querem chegar ao outro caminho seja ainda mais suportável, que querem chegar por outro caminho, seja mais suportável para nós. Às vezes a gente busca sempre um ponto de equilíbrio, ele chama aqui de consonância, que todas as partes sigam na mesma direção, quando na verdade essa busca pela conciliação dessa forma acaba também gerando uma disputa
eu tô certo, o outro tá errado, você tem que fazer do meu jeito. E tem um outro jeito de fazer quando a gente vai se completando e observando o próximo passo. Então, quando ele fala meta, é a gente observar em que direção a gente deve ir. Isso é muito sutil. É se colocar em sintonia com o movimento do espírito. O movimento do espírito é o espírito que a tudo move, que move todas as coisas, para que a gente vá se aproximando da meta. Ontem a gente trabalhou uma dessas metas, o propósito de vida. Como a gente descobre qual é o nosso propósito de vida? Do que se trata, que cara ele tem, que jeito ele tem, que cor que ele tem, como ele é, o que é esse propósito, essa meta. Será que eu já estou nele? Será que eu já estou nela? Será que eu tenho que dar 70 graus de diferença para mudar a rota? Ou mudar 180 graus e ir no extremo oposto? Para algumas pessoas, sim, porque estão na área de humanas e gostariam de estar na área de exatas. Então, isso tudo faz toda a diferença quando a gente se move na direção certa e se consegue se reconciliar com a gente mesmo e com o movimento que nos leva à frente. Com isso, estamos direcionados para a solução e encontramos alegria e felicidade. Agora, se a gente continua na disputa, com foco no problema, a gente continua na desavença, na competição. Se um casamento, por exemplo, é feito com o foco no problema, com o foco na desavença, o casal compete, 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 e está estressando as relações ao invés de unir as forças para juntos irem. Isso desgasta muito. Isso no trabalho desgasta muito, no casamento desgasta muito. O ideal é não buscar que todos tenham a mesma opinião, porque afinal de contas existem N diversidades, ideias, pensamentos, comportamentos diferentes, e ser respeitada e respeitar como eu sou e quais ideias que eu trago, e juntos fazermos para essa equipe, seja o casamento, duas pessoas, seja uma equipe de trabalho, o nosso sonho, o nosso desejo, a nossa direção, a nossa meta. Isso precisa estar direcionado para a solução. E aí vem a felicidade. Não é à toa que no livro dele ele coloca na página seguinte: após a desavença, alegria e felicidade. Muito obrigada mais uma vez, Sofia. Bom, a infelicidade tem uma certa atração, até que a beijemos de longe. Aqui é sobre aforismo sobre felicidade e infelicidade. Então, a seriedade da vida nos faz felizes. A infelicidade tem uma memória de elefante. A felicidade é distraída. Como a felicidade é perigosa, às vezes só se pode cultivá-la em segredo. A felicidade passa ao largo das lágrimas da autocomiseração. Àqueles que lamentam, não se pode ajudar. A felicidade tem braços. Quem recusa, logo empobrece. Olhar para trás, paralisa. Adorei. Ajudar aqueles que só lamentam. Ele está falando aqui das vítimas. Pessoas que têm discursos parecidos com: ai, comigo não dá certo, não funciona, já tentei de tudo, não, mas constelação também não funciona, tudo não dá, tudo é difícil. A pessoa está direcionada para a desavença, para o problema, deixa ela. Não adianta ajudar. O Bert não constelava pessoas, nunca constelou pessoas com esse perfil. Aliás, o constelador que for tentar ajudar, ele vai ajudar, não vai funcionar e o cliente vai sair falando mal do trabalho dele. Então, colherá os frutos da desobediência.
A felicidade tem braços. Quem quer, vai e faz. A felicidade tem braços. Resolve. Agora, a infelicidade tem uma memória de elefante. Eu conheço pessoas magoadas há 16 anos com o marido, há 21 anos com a mãe que já morreu. Aniversário de morte da mãe é de 21 anos. Ela tem 70. Então, há 70 anos ela está magoada com a mãe, mesmo depois de 21 anos que a mãe já morreu. Então, é assim, ok, se está direcionada para o problema e quer permanecer no problema. Resolve alguma coisa? Não. Só recria como um mantra aquela ladainha interna que a mamãe fez errado, que a mamãe... Está co-criando, mesmo a mãe já tendo feito a passagem, toda essa situação. Então, ela encontra pessoas ao redor que vão representar a mãe. Chega o vizinho, o síndico, o condomínio, o entregador da pizza. Essas coisas vão ressurgir a partir de outras pessoas, porque ainda está agarrada, presa na desavença, no conflito. Então, o que você quer, dá para escolher, é um cardápio. O que você quer? Alegria, felicidade, infelicidade, tristeza, e pegar uma dessas frases e virar um mantra para si mesma, já valeu a aula de hoje. Sofia, e essa penúltima, quem recusa logo empobrece, porque Bert fala que as relações humanas começam com o dar e o tomar, né? Sim. Então, a importância do dar e do tomar. Então, e do mesmo modo que o dar e o tomar começam também com nossas experiências de culpa e inocência, né? Pois quem dá tem também o direito de reivindicar, e quem toma se sente obrigado. Então, a reivindicação e a obrigação na relação é o modelo básico da culpa e da inocência, né? Que vai trazer esse equilíbrio aí também. E de forma bem simples, quem recusa? Normalmente os filhos recusam por algum motivo, em alguma instância, não se sentiu acolhido, atendido e recusa a continuidade do tomar. Essa criança vai diminuindo a vitalidade, ela adoece, na vida adulta pode desenvolver uma depressão, porque não está conectado com suas raízes, não continua absorvendo os nutrientes que vêm a partir do papai e da mamãe, logo empobrece. Não vai arrumar emprego, não vai ter dinheiro, não vai ter saúde. Coisas acontecerão porque ele se recusou, se retirou de receber a generosidade dos pais. E da mesma forma, a mãe também que só dá, né? E se recusa em receber, né? Então, o inverso também aí acontece, né? Ok, muito obrigada. Vamos à solidão. Sem relacionamento e sem amor dadivoso, definhamos e perecemos. Crescemos através de nossos relacionamentos e desenvolvemos-nos através deles, tanto no recebimento quanto na doação. Curiosamente, quanto mais pessoas nossa doação tiver alcançado, e quanto mais pessoas nos renderem o reconhecimento e o agradecimento devido, mesmo que seja apenas por algo que dissemos, fizemos, vivenciamos, sofremos e alcançamos, e que possa tê-los ajudado e enriquecido, conduzido, aberto novas opções e servido para a completude, tanto mais devemos nos retrair deles e tanto mais solitários seremos e devemos ser. Esta última frase é bem interessante, né? E eu entendo que você até já colocou algumas questões em relação a isso, né? Assim, dessa humildade que devemos ter, né?
E foi muito interessante, eu estive num seminário em São Paulo, num seminário de Cosmic Power, nossa, me fugiu aqui agora, Cosmic Power, e tinha uma senhora participante muito simples e humilde. Então, em algum momento lá, ela colocou que ela gostava muito de ajudar, mas normalmente ela dava ajuda e continuava o caminho dela. Então, ela não ficava presa naquilo dali. Ela continuava sem se preocupar com agradecimento, com um retorno em relação a isso aí. Uhum. Você está com o microfone desligado, Marta. Marta? Marta? Marta, você nos ouve? Seu microfone está desligado. Marta? Um pouquinho. Marta? Oi. Seu microfone estava desligado. Gente, o que está acontecendo? Agora a gente te ouve. Tá. Então, meu Deus. Então, ao contrário da solidão da criança que a faz sofrer e até morrer, já está fugindo aqui. Essa solidão é repleta, ela não separa, apenas define o distanciamento entre nós e os outros, sendo a única coisa que torna a plenitude suportável, evitando que ela se esgote. Então, o olhar se desvia dos indivíduos, dirigindo-se para algo que por trás deles os conecta e os une. Só assim é que se renova aquilo que sustenta, aprofunda e desenvolve tanto o serviço aos indivíduos, quanto o dar e receber entre nós e os outros. Mas também entre nós e aquilo que atua por trás de tudo, somente o distanciamento e a devoção possibilitam a recepção, a compreensão, a ação no momento certo e a experiência incomum de que o vazio e a plenitude se condicionam mutuamente e de que o amor final está tão próximo quanto distante, tão unido quanto solitário. Podemos seguir. Andréia, eu gostaria que você lesse, eu não consigo ver essa frase, o segredo é não correr atrás das borboletas e cuidar do jardim para que elas venham até você. Ah, muito bom. Isso aí, essa ilustração é de Andréia, muito bonita. Você quer comentar alguma coisa? Não, podemos seguir. Tá ok? Então, vamos para o próximo, Andréia, por favor. A purificação. É um processo interno que nada deixa de lado. Abrange a coisa toda até resplandecer em seu brilho original. Transposta ao ser humano, a purificação deve apurar o coração, a alma e a mente. O coração, para que se dedique de maneira pura e simples a uma causa, a qual percebe como sendo a única e essencial dentro de toda a plenitude de possibilidades. A purificação do coração vem acompanhada de recolhimento ao essencial. Purificação e apuração significam, portanto, que as portas do coração se fecham à diversidade. É uma retração dos sentidos frente à distração, deixando-a do lado de fora. É o caminho mais simples. Caminho mais simples, porém, mas também o mais perigoso, porque quando exagerado, nos empobrece. O outro verdadeiro caminho
Abre os sentidos de tal forma que os sentidos não se prendem ao singular ou ao plural, e sim, extrapolando-os, visem algo maior, e neste, o além sensual, alcancem a quietude. Assim, o plural se reduz a um único essencial que, por liberar o plural, permanece vazio e simples em si mesmo. É o essencial a raiz do plural. O plural nele fica adensado. Por isso, esse vazio é percebido como plenitude, como uma força serena em direção ao que virá, que fica subjacente e próxima daquilo que sustenta. O Bert, por natureza, ele é um filósofo. Então, ele vai buscar, como a gente pode ver aqui, a complexidade, a causa raiz, o essencial, de uma forma mais simples, o que eu entendo a respeito da purificação. A purificação é a ação de purificar. É a reforma íntima para alguns, é o refinamento interno para outros, é a iluminação para outros. Independente da nomenclatura, é eu ir trabalhando sobre o meu ser para me responsabilizar mais pelo que eu faço, pelo que eu não faço, pelo que eu deveria ter feito e que eu não fiz ainda. Fazer aquilo que precisa ser feito, é ficar no adulto, é tratar com respeito os diferentes, a diversidade. Para isso tudo eu preciso me melhorar internamente. É abrir mais espaço na minha agenda para a doação sem esperar nada em troca. Não só o trabalho voluntário ali para as crianças desabrigadas, com os meus familiares, comigo mesma, ser mais generosa com o meu corpo, com a minha alimentação, com a minha vida, com os meus familiares, com os meus amigos. Então, isso vai me tirando do egoísmo, no ser centrado no ego, que só quer tudo para si. A gente nasce assim, a criança é puro egoísmo, só chorar e alguém vem atender os meus pedidos. Se eu vou crescendo, eu vou saindo desse egoísmo e vou indo em direção ao altruísmo. Significa morrer pobre, sem nem roupa no corpo? Não. Isso também não é o que Bert explica em todas as outras leis anteriores. A ação de purificar é eu me refinar, ir purificando o meu ser, deixando vícios. Para quem fumava, deixar de fumar. Para quem come demais, comer menos. Para quem faz a maledicência. Para quem rouba, mata. Seja o comportamento que te desagrada, tomar ações para purificar. Quem purifica fica mais são, fica mais atento, mais desperto, mais consciente, mais iluminado. A gente já tem alguma luz que vai sendo refletida e atinge outras pessoas. Conforme vamos purificando, mais luz vamos emitindo. Por isso que alguns falam da iluminação. Sim, quando eu tenho para dar e eu já ofereço essa luz, vou tocando a luz das outras pessoas também, acendendo um pouquinho mais, e assim todos vamos juntos purificando. Acho que assim fica mais fácil de explicar do que exatamente... realmente bem mais fácil. Então, dando continuidade, né, e ao que você acabou de colocar, a purificação apura sobretudo a alma e a mente. Tal qual o coração, a alma e a mente deixam o plural e o multiforme do lado de fora da porta até que se tornem uniformes no sentido em que, ao imobilizar-se, tornam-se abertos a algo que surge do recôndito ao encontro da luz, algo essencial que possui força.
Mais do que isso, a mente precisa se despedir daquilo que talvez lhe seja mais caro, da consciência, da diferenciação entre o bem e o mal e das religiões que se baseiam nessa diferenciação. Por isso, ao final dessa purificação está a compreensão de que somos iguais a cada ser humano, talvez até mesmo iguais a cada ser vivo. Aqui, qualquer soberba é reduzida a cinzas. Na prática, significa que, dentro de nosso coração e de nossa alma, abracemos cada pessoa com a qual nos exaltamos de forma tão plena até sentir essa igualdade. E que, dentro de nosso coração e de nossa alma, abracemos cada pessoa a quem quisemos mal, de tal forma que se torne igual a nós e a nós a ela, e nós a ela. Somente quando essa igualdade tiver sido alcançada, os movimentos da alma nos levarão até onde é o nosso lugar e a nossa vocação. Sustentados por esses movimentos da alma, ganhamos a compreensão e temos a força que, movida pela consciência da igualdade, enfrenta tudo com benevolência. Então, tem uma frase aqui de Santo Agostinho, que a Andréia colocou, que é muito legal também. Na essência, somos iguais. Nas diferenças, nos respeitamos. Agora, finalizamos com a seriedade. A seriedade põe um ponto final na esperança superficial e na súplica e na consolação. A seriedade é, por isso, tanto subjugada quanto serena. Subjugada pelo ímpeto da realidade. Então, por uma doença mortal, uma perda definitiva, fatalidade da culpa, da impotência diante da violência e diante do limite final da nossa compreensão. Então, são questões bem sérias mesmo, né? E ela é serena ao renunciar à pergunta, por quê? Ou para quê? Simplesmente encarando a realidade nua e crua, e ainda que trêmula, subsistindo nela. Então, no final das contas, eu entendo que a seriedade seria aceitarmos aquilo que nos foi destinado. Né? Então, eu aceito o meu destino. Se eu nasci com um problema físico, né? Então não tem o que ser feito, né? Assim, a não ser em algumas situações que pode fazer uma cirurgia, mas dependendo do tipo de problema, da doença, é necessário que se renuncie a essa pergunta. Por quê? Para quê? E que se aceite essa realidade nua e crua. É caminhar para concordância, Uhum. assim seja feita a vossa vontade. Quem está direcionado para a solução está indo nessa direção, de que, ok, concordo, seja feita a vossa vontade. Quem está direcionado para a desavença, para o conflito, fica no porquê. Ah, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Por que eu? Ah, mas por quê? E fica numa rotatória sem fim, sem conseguir sair dali. Aí apresentam alguns argumentos. Não. Porque na minha vida, não, isso não funciona. E continua lá na rotatória, continua. Aí vem um outro profissional, amigo, familiar, dá outros argumentos. Não. Porque comigo é diferente. Então, a pessoa está no não e continua, deseja, quer continuar naquela rotatória sem fim. Ok. Para quem está querendo se purificar, se esclarecer, se iluminar, compreender o que os movimentos estão se apresentando, qual é a meta, qual é o objetivo, para onde eu vou, e
e se sintonizar com com o nosso desejo de alma, com essa grande alma que a tudo move, com esses movimentos da alma que fazem, por exemplo, a grama está feliz em ser grama. A grama não está querendo ser árvore, porque a natureza dela é ser grama. Agora, quantas vezes na nossa vida, se a gente for observar bem direitinho, a gente queria ser árvore, a gente queria ser pássaro, queria ser a cachoeira, queria ser mais do que está podendo e foge totalmente da nossa natureza, aquele desejo, aquela... Ah, então a gente não deve desejar? Deve. Algo que esteja bem alinhado, que possa ser, porque o movimento está se apresentando, que agora de graminha você já pode ser uma plantinha, e depois você vai ser um arbusto, até você ter idade, serenidade, puro, ficou. Agora você é uma árvore frutífera. Então, fazendo uma analogia com o nosso desenvolvimento, que a gente vai sim... por exemplo, o que eu acredito, uma pessoa que tem 2.000 funcionários sob a supervisão dele, um diretor, uma diretora de uma empresa, tem grande responsabilidade, porque cuida de sua família e na empresa cuida da família da pessoa, de 2.000 pessoas e indiretamente de 2.000 famílias. Essa pessoa tem mais concordância, já tem um desenvolvimento para assumir tamanha responsabilidade. Já está, ou está sendo testada para ver se aprendeu a lidar com toda essa responsabilidade. Então, conforme vamos nos responsabilizando, conforme vamos desempenhando, passando pelos testes que vão se apresentando, a gente vai entrando nessa seriedade que não é submissa, ela é bem ativa. Eu posso querer e desempenhar e ser, mas dentro de um limite, de um vínculo que move a gente e vai nos conduzindo para o nosso lugar. E aí a gente descobre, nossa, eu quero ser grama, e eu estou feliz de ser grama. Eu não preciso me esforçar, essa é a minha natureza. Não é que não preciso me esforçar nunca para nada. Você tem um esforço, você acorda cedo, você vai trabalhar, você faz as coisas. Mas não é aquele esforço sacrificante que carrega um peso gigantesco. Não. Eu me divirto enquanto estou trabalhando. Por exemplo, uma coisa simples, a profissão de professora. Não é bem vista, não é bem remunerada, e eu estou muito feliz de ser professora. Então, é a tal da graminha, não precisa ser o presidente da República, pode ser professor e ser feliz. E se tiver presidente da República também pode ser feliz. O mais importante é a gente, no nosso lugar, encontrar essa seriedade, essa concordância com o que a gente está podendo, entrar em conformidade com aquilo que a gente já traz de bagagem, olhar para a nossa luz, porque a gente não é só sombra. Aliás, o Osho dizia que o mais difícil é a gente olhar para a nossa luz, para aquilo que a gente já faz bem, para aquilo que a gente já sabe fazer, do que para as nossas negatividades, porque as negatividades a gente já está habituado e a gente dói um pouco, mas é menos difícil do que reconhecer o meu valor. E é verdade, muitas pessoas têm dificuldade de pôr preço nos seus serviços porque não reconhecem o seu valor. Então, tudo isso exige de nós muito crescimento. E eu estou bem grata aí com a contribuição de vocês, com os elogios no chat, muito grata. Gratidão imensa, Sofia. Você nos traz uma imensa contribuição, né? E esclarece maravilhosamente bem os conceitos de Bert, porque, no meu caso, que ainda estou engatinhando, às vezes é difícil uma compreensão mais profunda, né? Mas eu agradeço imensamente a você, a Andréia, maravilhosa, né, que também contribuiu imensamente comigo, né, nessa apresentação. Peço desculpas, né, pelo
pelas atrapalhadas aqui, porque pelo celular, às vezes, um pouco mais complicado. E ao nosso grupo, né? Muito obrigada mesmo, gratidão imensa a todos. E uma noite maravilhosa para todos vocês. Obrigada. Gente. Ô, André, querido, um beijo grande, viu? Muitíssimo obrigada. Foi de um uma beijo ajuda também, Marta. Obrigada. Obrigada a todos. Muito. Depois Marta se superou, mais, tá? viu? Parabéns, Marta. A tecnologia é um desafio, viu? Parabéns. Você superou. Principalmente para quem não domina. Gratidão, Marta. Gratidão, Andréia. Muito Tati, obrigada, Sofia. Aí pelo você suporte. brilha sempre, né? É o nosso sol. Então, muitíssimo obrigada mesmo. Tá? Grata. Até daqui 2 semanas, né? Porque a gente vai ter feriado segunda-feira, dia 2. Até o dia 9. Né? Até Isso dia mesmo. 9.